o padre dos católicos. Qualquer outra pessoa, menos um padre. Esse pastor ele entrou em uma igreja católica e ele caiu em frente de Jesus Eucarístico. Ele vai contar como aconteceu. Dirigia-me a uma igreja católica. Ao chegar à frente daquela igreja, informaram-me que o padre só chegaria por volta das 9 da manhã, uma vez que fora celebrar em uma comunidade. Pediram que eu aguardasse dentro da igreja, o que eu não quis fazer, porque não queria me contaminar dentro da igreja dos católicos. Fiquei lá na porta e escutei um barulho dentro da igreja. E eu aproximei-me da porta para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Não consegui ver muita coisa dentro da igreja. Tudo que avistei lá no fundo foi uma luz vermelha. E naquele momento, escandalizado, meu Deus, é por isso que os católicos são do jeito que são. Até luz vermelha tem dentro da igreja deles. Lá no meu estado, Pará, luz vermelha é duas coisas apenas. Mas o sol estava muito forte. Eu entrei e sentei no primeiro banco próximo à porta. E uma vez sentado, consegui ver o que estava acontecendo. Próximo ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. E sobre aquela mesa estava um objeto grande, dourado. Era uma âmbula, mas eu não sabia o que era. Aquelas poucas senhoras que lá estavam, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquela âmbula e chamavam de Jesus para aquilo. Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Faziam pedidos para Jesus. E tinha uma senhora que chorava muito. E eu então, mais uma vez, sarcasticamente, ponderei: meu Deus, como se não bastasse esse monte de imagens que os católicos adoram, veja agora quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Isso era eu, irmãos. Isso é apenas para dizer-vos o tamanho da minha ignorância, que eu falava da igreja católica sem dela nada conhecer. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula. Ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. E eu, cheio do meu eu, cheio da minha prepotência, da minha arrogância, cheio dos meus arrazoados, tomei o corredor central e vim. A uns 5 metros distante daquela âmbula, de repente, uma bola de fogo de uns 20 centímetros em cima daquela âmbula. Fogo puro. Não sei se era imaginação minha ou se de fato aquilo aconteceu. Parece que aquela bola de fogo, ela saía de cima da âmbula uns meio metro e voltava na minha direção. Lá o pastor Sidney ficou. Nem um passo mais para frente. Era uma vontade de dar glória a Deus. Era uma vontade de dar aleluia. Era uma vontade de falar línguas estranhas. Mas eu tinha certeza que estava dentro de uma igreja católica. E eu, como pastor, dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto. Ele não andava, ele não falava, ele não ouvia, ele não pegava. Ele estava pregado na cruz. E ele não podia fazer nada pelos católicos. Consequentemente, ninguém poderia sentir a presença de Jesus dentro de uma igreja católica. E aquele meu paradigma agora estava sendo quebrado. Agora eu estava sendo fulminado. Mas diante daquele desejo, daquela vontade de glorificar ao Senhor, o meu arrazoado, o meu preconceito, o meu paradigma era muito maior. E eu resisti em não glorificar ao Senhor, em não dar um glória a Deus, em não dar um aleluia, em não louvar ao Senhor dentro de uma igreja católica.
E exatamente naquele momento em que eu resisti a glorificar a Deus, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e empurrava-me na direção daquela mesa. E eu fui caindo, e eu fui caindo, e eu caí mesmo literalmente em frente àquela mesa. Quando caí era soluçando de choro, era dando glória a Deus, era dando aleluia, era glorificando a Deus. Um Pentecoste aconteceu na minha vida. O que é que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas de minha vida. E essa certeza eu tenho pregado e testemunhado no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para poucas pessoas e para muitas pessoas. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse pastor, o nome dele é Sidney, ele teve uma experiência maravilhosa de Jesus na igreja católica, porque antes ele apenas julgava, criticava, ele condenava e ele pregava contra a igreja católica. E depois dessa experiência, ele anda o Brasil pregando sobre a igreja católica e anunciando que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, curte no coraçãozinho, compartilha. Deus abençoe.